Está ocorrendo um juízo investigativo no céu? Diz Ellen White. Em 1844, assistido por anjos celestiais, nosso grande sumo sacerdote entra no lugar santíssimo e ali comparece à presença de Deus a fim de se entregar aos últimos atos de seu ministério em prol do homem, a saber, realizar a obra do juízo e de investigação e fazer expiação por todos os que se verificarem com direito aos benefícios da mesma. Quando os livros são abertos no julgamento, as vidas de todos que acreditaram em Jesus virão em revista diante de Deus, começando com aqueles que primeiro viveram sobre a terra. Cada nome é mencionado, cada caso investigado de perto. Nomes são aceitos, nomes são rejeitados. Quando qualquer pecado permanecer nos livros dos registros, não arrependidos, seus nomes serão apagados do livro da vida, e o registro de suas boas ações serão apagados do livro de lembranças de Deus. No tempo apontado para o julgamento, todo aquele que alguma vez tenha tomado sobre si o nome de Cristo deve passar por minuciosa investigação. Ambos os vivos e os mortos serão julgados por aquelas coisas que estão escritas nos livros, de acordo com suas obras. Livro O Grande Conflito, página 480, 483 e 486. Segundo a doutrina do juízo investigativo, doutrina particular da Igreja Adventista, está ocorrendo a primeira fase de um juízo de investigação no céu, antes da volta de Jesus. A tese adventista é que o juízo é para Deus prestar contas ao universo, mostrar aos anjos quem realmente aceitou a Cristo e quem não aceitou. E usa o texto de Daniel, capítulo 7, verso 10, que mostra milhares de anjos em um juízo diante de Deus. Primeiro que esse juízo de Daniel é contra os que estavam perseguindo os santos de Deus, e não um juízo de investigação do povo de Deus. E segundo, onde está escrito que Deus tem que prestar contas aos anjos? Os anjos sempre tiveram participação nos eventos relacionados a Deus. Por exemplo, no anúncio do nascimento de Jesus, conforme Lucas capítulo 2, versos 9 a 14. Serviram a Jesus no deserto, conforme Mateus capítulo 4, verso 11. Virão com o Senhor em sua segunda vinda, conforme Mateus capítulo 16, versos 27. Então dizer que o juízo investigativo é para mostrar aos anjos é um argumento muito frágil. Ainda segundo Ellen White, o juízo investigativo é para saber quem está preparado para o reino. Vejamos o que ela diz. Este trabalho de exame de caráter, de determinar quem está preparado para o reino de Deus, é o do juízo investigativo. Livro O Grande Conflito, página 489. A Bíblia nos diz que Jesus já sabe quem está preparado para o seu reino. Esse é um atributo de Deus, a onisciência, ter conhecimento absoluto, pleno. Vejamos. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas, e minhas ovelhas me conhecem. João capítulo 10, versos 14. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. 2 Timóteo capítulo 2, versos 19. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus capítulo 4, versos 13. Como então Jesus está fazendo uma investigação se todas as coisas estão descobertas e expostas aos seus olhos? Crer no ensino adventista é negar a onisciência de Jesus.
é o mesmo que comparar Jesus a um professor, que primeiro deve corrigir as provas dos seus alunos, para em seguida saber os que serão ou não aprovados. Esse não é o Jesus da Bíblia. Ellen White declara que primeiro são julgados o povo de Deus de todas as gerações. Vejamos. Os únicos casos a serem considerados são os do povo professo de Deus. O julgamento dos ímpios constitui obra distinta e separada, e ocorre em ocasião posterior, começando pelos que primeiro viveram na terra. Nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes. Livro O Grande Conflito, páginas 484 e 486. Para que a necessidade de um juízo investigativo de pessoas que foram declaradas justas? Vejamos alguns exemplos de servos de Deus que passaram por este mundo e cujo registro está na Bíblia. No livro de Hebreus, se lê acerca de Abel. Vejamos. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto. Ainda fala. Hebreus capítulo 11, versos 4. Será que Abel, que foi considerado justo por Deus, necessita de ser investigado? Nesse mesmo capítulo, são mencionados os heróis da fé: Abraão, Isaque, Jacó, Noé, Moisés, José. A palavra de Deus confirma que eles tinham alcançado testemunho de que agradaram a Deus. Vejamos. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-na de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Mas agora desejam a pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Hebreus capítulo 11, versos 13 e 16. Será que os heróis da fé precisam passar ainda por uma investigação? Outro exemplo, o ladrão arrependido da cruz. Jesus prometeu a ele o paraíso. Será que ele ainda necessita de uma investigação? O apóstolo Paulo falou com confiança referente ao seu futuro, dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem sua vinda. 2 Timóteo capítulo 4, versos 7 e 8. Será que Paulo ainda depende de uma investigação? E quanto aos outros apóstolos? Seus nomes estão escritos no fundamento da Nova Jerusalém. Leiamos. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse capítulo 21, versos 14. Será que ainda irão passar por uma investigação? Há alguma lógica em se analisar de fazer um julgamento de quem já foi absolvido e declarado salvo? Lógico, evidente, óbvio que não. As Escrituras ensinam que os homens são julgados conforme seu relacionamento com Jesus aqui, na vida presente. Vejamos. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 3, versos 18.
Quem morre em Cristo ou está em Cristo não está passando por nenhum juízo. Vejamos. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. João capítulo 5, versos 24. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 1. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. 1 João capítulo 5, versos 13. Portanto, o salvo não depende ainda passar por nenhum juízo investigativo. A Bíblia fala do juízo de Deus sobre os desobedientes. Fala do juízo sobre os inimigos do seu povo. E fala do juízo final, imposto aos perdidos. O juízo do trono branco, para efeito de condenação eterna. A palavra também diz que todos comparecerão ao tribunal de Cristo, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versos 10. No caso dos salvos, não para serem julgados, mas para receberem seus galardões, que Cristo promete dar a cada um segundo as suas obras, conforme Apocalipse capítulo 22, versos 12. Mas que existe um juízo de investigação ocorrendo no céu, nesse momento, antes da volta de Jesus, não há nada na Bíblia que apoie tal ensino. Essa doutrina é extra-bíblica. Foi montada pelos fundadores do Adventismo para justificar a falsa profecia de Guilherme Miller, que deu origem ao Adventismo.